Boa noite a todos. É uma alegria encontrar todos vocês nesta data especial, que é o aniversário da nossa casa, 78 anos de existência. Então nós estamos comemorando o aniversário da Sociedade Espírita Círculo da Luz, mas nós não estamos comemorando o prédio. O prédio é uma obra material. Nós estamos comemorando os trabalhadores que construíram esta casa, que começaram lá 78 anos atrás, seu Sadi e aquela turma, e que depois vieram outros, e hoje nós, os encarnados, estamos aqui, mas eu tenho certeza que esta equipe do lado de lá está, com certeza, acompanhando a noite de hoje, neste evento, nesta palestra especial. Então, todos nós já nos desconectamos da rede social, desligamos os nossos celulares e vamos fazer a prece de abertura. Então, neste momento, nós dirigimos o pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos. Em especial, esta equipe espiritual que trabalhou na construção, na fundação desta casa de luz e que hoje, certamente, aqueles que podem e estão aqui presentes junto a nós, nos energizando e comemorando junto conosco. Estamos felizes por isto. Então nós agradecemos a presença do mais alto, que também nos auxiliaram tanto nestes anos que se seguem. Tantos já partiram, mas nós sabemos que eles não partiram porque eles continuam atuando junto a ela. Então nós agradecemos por tudo que temos recebido, por ter esta casa onde nós podemos estudar, refletir, encontrar os caminhos novos para a nossa vida. E ir em busca daquilo que nós mais desejamos, que é a felicidade, a bem-aventurança que o Mestre nos prometia. E para esse evento, então, nós hoje convidamos um amigo especial. E assim, agradecidos por tudo isso, damos por aberto o nosso trabalho da noite de hoje, que assim seja. Nosso convidado é Antônio Nascimento, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pela segunda vez, é trabalhador da Sociedade Espírita Caridade e Fé, trabalha na recepção da casa, como muitos de nós aqui trabalham também, é expositor, palestrante, coordena grupo mediúnico, porque esse é um trabalho normal de alguém que frequenta uma casa espírita. Mas, como presidente da federação, escolheu um tema especial e vai nos falar de Jesus. Então, bem-vindo, Antônio. Não muito perto da boca. Obrigado, Ivo. Uma boa noite a todos. É uma grata satisfação nós podermos retornar a essa nobre instituição, que certamente se destaca entre muitas outras que atuam e que são pontos de luz no nosso estado. Queremos agradecer o convite da nossa irmã Nancy, o Ivo, que fizemos as tratativas, né, e de toda a diretoria, por esse momento de estarmos aqui para falar, para refletir sobre um tema que faz parte das nossas vidas, né, e com maior ou menor capacidade de fala, né, certamente todos nós temos no nosso inconsciente, no nosso consciente, nos nossos conhecimentos e, sobretudo, no nosso sentimento, uma presença muito forte de Jesus. Nós, inicialmente, gostaríamos de deixar registrado aqui, para a Sociedade Espírita Círculo da Luz, um cartãozinho, né, que deve ter vindo virtual, né, mas a gente gostaria de deixar pelos 78 anos de atividades. E aqui diz o seguinte, eu vou ler porque o pessoal pode ficar curioso como está escrito, né, Nancy? Que diz assim: a diretoria executiva, né, o presidente, os vices, os diretores das áreas, mediunidade, área, infância e juventude, arte e todos os integrantes, Conselho Fiscal e o Conselho Federativo Estadual, que é constituído pelas 53 uniões do Estado,
e pelos 15 conselhos regionais que nós temos atualmente, né? Parabenizo os integrantes desse abençoado Centro Espírita por mais de um ano de atividade e divulgação da mensagem do Consolador prometido por Jesus. Nós, a cada ano, Ivo, a gente escolhe uma frasezinha para colocar aqui atrás, né? E ela tem umas letrinhas miúdas, né? A gente tem que prestar atenção nas letras miúdas. E essa frase, ela foi tirada da Revista Espírita, né? Que Kardec manteve desde 1858 até o desencarne dele, a desencarnação, com 12 anos, de setembro de 1862, onde o Kardec recomenda a nós, espíritas, e aí já serve como reflexão para a noite, provai, quer dizer, demonstrai, sobretudo pela união e pela prática do bem, que o Espiritismo é a garantia de paz e da concórdia entre os homens, e fazer que em se vos vendo, se possa dizer que seria desejável que todos fossem espíritas. Então nós queremos entregar aqui para Nancy, para deixar, acho que ela vai tirar uma foto. Olha, Vanessa, só vamos virar aqui. Isso. Obrigado. Isso. Então, vamos botar um pouquinho mais. Vamos ver. Alguns ajustes técnicos até a gente se acostumar com. Isso. Uhum. Tá, aqui. Isso, obrigado. Tá. Dando prosseguimento, é uma sessão dita comemorativa, né, em que a gente tem uma data para nos regozijar, mas em qualquer momento a gente não pode perder a oportunidade da nossa busca de iluminação, de consolo, de troca de experiências e, sobretudo, de recobrar os ensinamentos que a doutrina espírita nos apresenta. A escolha do tema, ela versa sobre Jesus, e a gente espera que a espiritualidade possa nos auxiliar, que possamos conduzir o raciocínio dentro dos tópicos que nós preparamos. Nós temos nos evangelhos, especificamente em Mateus, lá no capítulo 2, a narrativa que refere os 3 reis magos que vieram do Oriente, tá? E eles chegam junto ao rei Herodes dizendo que estavam seguindo uma estrela que os levaria até um rei que estava predito a nascer. Eles acreditavam e traziam presentes para esse rei. O rei Herodes ficou preocupado, porque afinal de contas ele era o rei. Imagina se estava nascendo um outro rei, que não era o filho dele, que não era alguém vinculado a ele, certamente seria uma ameaça. Recomenda que os reis magos procurem e voltem até ele para dizer se tinham encontrado então essa profecia. Os reis seguem a estrela e ela paira sobre Belém. E lá eles encontram uma manjedoura, como a gente conhece, um menino, Jesus, José e Maria. Se aproximam, nós temos então aquele momento de reverência, né? E depois, alertado, os reis não voltam até Herodes, porque sabiam do risco que Jesus estava correndo. Seguiram aquela estrela. Foi estabelecido a data de 25 de dezembro, né, convencionalmente, como o nascimento de Jesus. No dia 25 de dezembro também, agora do último ano 2021, aqui na Guiana Francesa, uma base aeroespacial de Kourou, um esforço de agências aeroespaciais fez com que o foguete Ariane 4 levasse ao espaço uma carga muito preciosa. Nós estamos falando do foguete, aliás, do telescópio James Webb. James Webb foi colocado, ele está numa órbita de 1.500.000 quilômetros da Terra. Ele é mais evoluído que o Hubble, aquele outro que só está a 600 quilômetros, e apresenta uma capacidade de equipamentos muito mais significativas. Por exemplo, o Hubble só tem 2 espelhos, o James Webb tem 16 espelhos. Então ele consegue enxergar muito mais longe no universo. E o que os cientistas querem ver isso? Eles querem também serem guiados pela luz das estrelas. Eles estão captando, e eu tenho certeza que muitos de vocês já nos ficamos assim
estupefatos com as imagens que se apresentam das galáxias, das estrelas, nas suas tamanhos colossais, nos berçários de galáxias, né? E faz com que os cientistas também, que já conheciam e estudado muito o universo, também ficassem surpresos, primeiro pela grandiosidade, pela perfeição, pela organização do universo. E o que eles estão procurando? Eles, através das luzes das estrelas, eles estão tentando chegar, né, a um momento inicial que eles estimam a torno de 14 bilhões e 700 milhões de anos atrás, que foi aquela grande explosão inicial que alguns conhecem como Big Bang. Tá? Apesar de haver algumas discussões com relação a essa teoria, ela é muito aceita hoje, e o que você fala às vezes é desta formação do universo. Você fala já em multiversos, em mais de um universo, vários universos que existem ou coexistem continuamente. Isso não invalida o conhecimento que a doutrina espírita apresenta desta criação, da origem dos princípios material e espiritual, coordenados pela causa primária, pela origem de todas as coisas, que é Deus, que nós temos lá na resposta à questão primeira do Livro dos Espíritos. Mas os cientistas estão buscando nas estrelas para entender de onde nós viemos. E por que é importante? Para pegar a nossa história. Né? É muito comum, eu venho do interior, lá nasci em Santo Ângelo, era muito comum, a gente, quem é você? E aí eles tentam para saber, quer dizer, quem é a pessoa? Quem são teus pais? Teu avô? Para saberem as raízes, porque tem um ditado popular que diz que a fruta não cai muito longe do pé. Às vezes está numa ladeira, num mansante, como a gente diz, e sai longe, e algumas destoam. Mas assim é de ter, se teve uma formação, se tem um propósito, teve alguma situação de educação, né, quer dizer, tu já tem uma certa informação dentro daqueles princípios. É claro que, como toda regra, né, isso aí, há exceções, né, mas é um bom caminho. Quer dizer, se você sabe que a fruta que produziu, né, ou aquela família que tem, digamos assim, um filho, seus descendentes, eles têm um reto proceder, certamente eles tentaram passar isso como um valor, né, que tem, às vezes, muito mais valor do que valores materiais, do que nome, do que qualquer posse, do que qualquer título. Né? Mas, então, os cientistas querem ver de onde a gente veio. Porque quando eu sei a minha origem, eu começo também a entender qual é o objetivo, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer. Tá? E aí o ser humano também consegue enfrentar um outro desafio, né, a outra ponta da vida, porque o nascer, o cientista sabe a origem da vida química, né, que eles têm explicações lá, por exemplo, o que é a vida. Tu pergunta para um químico, ele vai dizer que é um sistema fechado que se autorreplica. Né? Se perguntar para o músico, ele vai dizer que a vida é perfeição, é harmonia. Se você perguntar para algum outro estudioso de um determinado campo de conhecimento, ele vai dar alguma explicação sobre a vida, sobre a expressão da vida. Né? Mas nós temos então a origem da vida e a outra ponta é o final da vida, é a morte. A morte, que normalmente nos causa um dos grandes medos, se não o maior de todos nós. Porque a gente não sabe, né? Aquele que tem um medo, para onde é que eu vou? O que vai acontecer? O que eu fiz com a minha jornada? O que eu levo, os meus amores, a minha saudade? O que fica? Ele desaparece? O que acontece? Né? Uma vez eu conversando com um campeiro desses do interior, gaúcho, né? E ele, dentro da concepção, ele diz, não, para mim, né, quando a pessoa morre é que nem uma res, né? Um boi, um cavalo, que morre no inverno, aí numa coxilha, dali um pouco só tem os ossos, acabou, não tem nada, volta ao pó, né? Na verdade, assim, desaparece, não fica nada, tá? Mas nem todo mundo tem essa visão tão simplista ou se contenta com isso. As pessoas pensam, o que acontece? Qual é a sequência? Principalmente porque para onde é que vão os meus tesouros, reais tesouros? Qual é os tesouros nossos? É o amor do neto, é o esforço do trabalho, é aquele propósito que eu me dediquei. Quer dizer, desapareceu, o que isso ficou? O que eu levo daqui? Tá? E não por acaso, lá na conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que um dos maiores benefícios da doutrina espírita é tirar exatamente esse medo primordial, o medo da morte. Porque ele mata a morte. Ele diz que nós continuamos. Quando abre as portas do mundo espírita ou mundo espiritual, a gente vê que é uma passagem, mesmo que em determinados momentos ela ainda seja desafiadora, que ela deixe saudade,
que ela deixa, às vezes, uma certa insegurança para um ou para outro, porque é normal, quando você tem uma vida plena, com afetos, tal, que você não queira sair de imediato. É normal. Está dentro do instinto próprio de conservação, que é a quarta lei moral que nós temos também na terceira parte do livro dos Espíritos. Os cientistas estão buscando a luz, buscando entender esse propósito. Foi exatamente esse olhar para as estrelas, para a luz, que os homens, os nossos ancestrais, aqueles, podemos dizer, hominídeos lá no Paleolítico, começavam também a ver o Sol, a Lua, as fases da Lua, as estrelas, as constelações, as estrelas cadentes, começaram a ver aquela maravilha que tinham a oportunidade de ver no firmamento que não conseguia tocar. E viam o seu movimento, viam o seu bailar, viam o seu agitar, o seu pulsar das estrelas. Também identificavam a vida numa semente que germinava, num animalzinho que nascia, no filho, nos novos integrantes do seu clã, do seu grupo, e começavam a ver esses fenômenos que não conseguiam entender. Começaram, então, a nominar essas forças deuses, né? Criou-se aí os deuses pagãos, aquela coisa vinculada à natureza, xamanismo, né? Que ainda hoje ressurge com uma certa força em determinados locais, porque é uma forma dessas almas se conectarem com a natureza. Ainda, talvez tenham dificuldade de elaborar um pensamento mais elevado da criação de Deus. É uma conexão, nós vamos ver lá, quando Kardec fala de que forma nós nos conectamos com Deus, né, os espíritos dizem para Kardec, e nós vamos verificar que para eu me conectar com Deus, eu preciso pensar nele. Eu preciso pensar, e para me conectar e pensar em Deus, eu dirijo o meu pensamento através de um ato de louvor. Louvor, quando eu vejo um dia bonito, quando eu vejo uma flor, quando eu vejo o sorriso de uma criança, e fico com aquela... Sinto a vida ali, sinto a beleza, sinto a perfeição, sinto que aquilo não foi causado por uma máquina, que não foi uma máquina que criou, não foi manufaturado, quer dizer, não é a origem do homem aquilo ali, mesmo que o filho tenha sido gestado na barriga da mãe, mas o milagre da vida ali é muito mais profundo. Então nada que não é feito, que não tem uma explicação muito simples, direta, com certeza a gente atribui a essa divindade, a causa primária, a origem de todas as coisas. Além do louvor, a gente pode fazer agradecimento e pedido para Deus. Podemos conversar, entabular. É lógico que no nosso pedido a gente também tem que ter um certo cuidado, né? Porque a gente sabe que a gente, quando vai pedir algo a Deus, uma rogativa, tem que ver se eu estou fazendo a minha parte. Ajuda-te que eu vou te ajudar. Agora, eu pedir que Deus resolva as situações para mim, sem que eu faça o meu esforço, certamente não vai dar muito certo. Eu preciso procurar, buscar e achareis. Batei a porta, se vos abrirá. Mas no Paleolítico, né, nesse primeiro momento, a gente passa, né, para quando Moisés conduz o povo hebreu, trazendo aquele povo uma ideia de um Deus único, tanto que a gente tem aquele momento em que ele desce com as tábuas da lei, e quebra o bezerro de ouro, quebra aquela manifestação, digamos, de adoração, de materialização de deuses, para reconduzir o ser humano a uma essência, a um Deus imaterial, a um Deus único, a esta presença forte que está em tudo na vida, na criação, e que nós precisamos nos aproximar e entender para colocar na nossa vida. Moisés apresenta, então, aquele princípio que nós temos da justiça, que são as 10 leis mosaicas, né? Das 10 leis, a gente pode conferir lá, 8 são negativas. Não mata, não rouba, não presta falso testemunho, não cobiça. 2 são propositivas. Amar a Deus, quer dizer, nos ligar, respeitar a Deus e honrar a pai e mãe. Algo que precisa ser renovado dia a dia, né, quando a gente vê situações de abandono, de revolta, de cobrança, né, às vezes dos descendentes em relação aos pais que, na maior parte das vezes, deram o seu melhor dentro das condições que tinham naquele momento. Mas passa-se o tempo, a humanidade se amplia, se diversifica, se multiplica,
E aí nós temos, então, novamente a estrela de Belém com o nascimento de Jesus. E Jesus vem, tem todo um período de sua infância, de juventude, que está mais, digamos assim, afastada do nosso conhecimento, e depois tem o momento da sua revelação, da sua prática, do exercício da sua missão, que acontece lá pelos seus 30 anos. E Jesus vem ter um conhecimento e uma aplicação diferente, que atrai os cansados, os sobrecarregados, que auxilia e ajuda-os, inclusive nas suas recuperações físicas, emocionais, naquilo que é conhecido como os milagres de Jesus. Jesus cria uma agitação, os doutores da lei que defendiam a lei mosaica se sentiam ameaçados, os doutores do poder, os donos do poder temporal, os romanos também, até que Jesus, diante dessa balbúrdia toda, desta agitação, ele procura tranquilizar o pessoal. Então, olha, eu não vim destruir a lei. O que Moisés falou dos princípios de justiça continuam valendo, mas eu vim dar cumprimento à lei. E para isso eu lhes apresento um novo mandamento, né? Toda a lei e os profetas podem ser resumidas em amar a Deus sobre todas as coisas, manter a conexão inicial, que é o primeiro mandamento da lei, das tábuas da lei de Moisés, e ao próximo como a si mesmo. Nós verificamos então que Moisés estabelece, aliás, que Jesus estabelece aqueles princípios que são fundamentais para que o ser humano, inclusive, tenha um equilíbrio, serenidade e paz para viver em qualquer condição e buscar construir a sua felicidade. A felicidade, ela se assenta sobre alguns princípios. Primeiro é a conexão com Deus. Eu termos a certeza de que eu sou filho de Deus, de que há desígnios divinos para que eu possa entender as situações que eu não consigo entender naquele momento, por causa das aflições, das dores, para que eu possa entender que não há injustiça, para que eu possa prosseguir diante das lutas e desse mundo em transição, com coragem, com paciência e com resignação ativa, aquela que não coloca tudo nas mãos de Deus, mas, Senhor, faça a sua vontade e eu vou cumprir. Porque nós não vamos entrar no reino de Deus apenas dizendo Senhor, Senhor, mas eu preciso fazer a vontade de meu Pai. E qual é a vontade de meu Pai? Está na lei de justiça. Temos Jesus, então, apresentando a vivência da lei de amor. Porque eu vim não apenas falar, eu vim dar cumprimento. E isso que diferenciava e chamava tanta atenção de Jesus naquela época, que tinha tantos que falavam e profecias e que se apresentavam como mensageiros divinos também. Como temos hoje inúmeros, grande parte, falsos profetas, que causam, que exploram as pessoas, a fé, que são lobos, conduzindo cordeiros a um abatedouro muitas vezes. Mas Jesus deixa a sua mensagem, a humanidade e parte, com a crucificação, com todo o processo que ele desencadeou, a humanidade se amplia, atinge praticamente todo o mundo, a ciência consegue vencer o conhecimento um pouco do obscurantismo, vem o iluminismo, vem um pensamento crítico, a filosofia, as ciências básicas se desenvolvem, e o ser humano começa a fazer perguntas, a questionar, usar da sua razão, surgem os primórdios que culminaram na Revolução Francesa e que permitiram depois a prática e o exercício, inclusive as bases do mundo moderno através da Revolução Industrial, que abriu o caminho para o mundo moderno como nós conhecemos hoje. Mas, nesse período surge, a partir de Hydesville, lá nos Estados Unidos, no condado de Rochester, e se espalha passando pela América do Sul, pelo mundo, e especialmente se concentra lá em Paris, aqueles fenômenos que nós conhecemos das mesas girantes, das mesas falantes, aonde os espíritos, as vozes do céu começam a falar. Mas eles falam, e o nosso codificador, Hipólito Leon Denisard que foi preparado, conduzido, convidado e que aceitou essa missão espiritual,
Ele consegue organizar isso a partir dos registros, dos cadernos que lhe entregavam, da sua própria participação metódica, né, de bom senso, de perspicácia, fazendo perguntas a grupos sérios, fazendo conferência, recebendo uma inspiração, uma intuição, e conduz, a partir de 18 de abril de 1857, uma nova revelação, que é a doutrina dos Espíritos, que também não vem negar, mas vem ampliar-se a doutrina dos Espíritos, que tem conexão direto com o cristianismo primitivo, com Jesus, que nós encontramos, e Kardec teve essa oportunidade. Quer dizer, os Espíritos estão falando, ele percebe no início, nas primeiras comunicações, que não era a opinião de um ou de outro que teriam a verdade toda, mas era a opinião dos Espíritos que tinham desencarnado. Eles precisavam ter um consenso, a universalidade dos ensinos dos Espíritos que dava segurança para nós, quer dizer, aquela maioria, aquela concordância, aquele bom senso. Ele disse, olha, é preferível tu rejeitar 10 verdades a aceitar uma mentira. Ele tinha um critério assim, muito apertadinho, muito cuidadoso. Isso permitiu que a doutrina espírita tivesse a estrutura que chegou até nós incorrompível, e que nós temos, espíritos, o compromisso de manter a fidelidade e manter a sua pureza. Mas Allan Kardec pergunta, está lá na questão 625, conhecida de todos vocês, eu tenho certeza, mas para aqueles que ainda não estão familiarizados, basta conferir no Livro dos Espíritos. Ele pergunta se existiria um espírito perfeito para servir de modelo e guia para a humanidade. Quer dizer, quem é que eu sigo? Quem é que eu escuto? Já que tem tantas coisas. Naquela época já era difícil, hoje está difícil, né? Está difícil. Fake news, redes sociais, a inteligência artificial que está chegando hoje aqui, a gente não tem nem noção. O que o pessoal fala daqui 3, 4 anos é algo impressionante. Impressionante. E a preocupação é essa, é a veracidade, é saber o conceito, a dificuldade toda. Como eu vou separar? É confiar. Há preciso muito bom senso, muita prudência, muita calma. E basicamente, em qualquer informação, talvez a gente precise voltar lá, né, nas 3 peneiras de Sócrates, e ver se ela é verdadeira, se ela é boa, se ela é útil. Princípios básicos ali que nos ajudam a nós não nos equivocarmos. Mas quando ele pergunta, a resposta é a mais curta de todas as 1019 da codificação, e é Jesus. Jesus. Kardec depois, né, ainda traz inicialmente um manual prático, que é o Livro dos Médiuns, para aqueles que querem ter contato com os Espíritos até hoje. Precisamos estar atentos às instruções, à orientação, né, o Livro dos Médiuns ainda é o tratado para a mediunidade. Surgiu também o que é o Espiritismo, e depois, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra que, inclusive, os Espíritos pedem que ele vá para o litoral da França, repouse, tenha uma conexão com a natureza, aquela questão de louvor, de me conectar, e perceber. E apresenta para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as máximas morais do Cristo, com esclarecimento, com a contribuição dos espíritas e mais, aplicado às situações práticas do dia a dia. É um manual prático, de autoajuda para que a gente viva. Nessa obra, que lá no capítulo 5º, nós temos o maior capítulo do livro, do Evangelho, dos seus 28, que trata de bem-aventurados aflitos. Por quê? O próprio Jesus já tinha dito, no mundo nós teremos, vocês tereis, vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não vou nem perguntar, alguém aqui está sem nenhuma aflição? Talvez hoje a gente esteja bem, esteja num estado de graça, tranquilo, fortalecido, mas a gente já passou por aflições. E certamente vamos passar também, meus amigos. Na caminhada de jornada espiritual, ela é desafiadora, e vem desafios cada vez maiores para nós. Mas por que vem maior? Né? Às vezes alguém de boca pequena diz assim, mas é bom nem falar. Está tão bem que não dá nem para falar, porque você não pode estragar, pode acontecer alguma coisa que desapareça. A gente tem momentos bons que, sabe, na escada, eu mais ou menos tiro assim como uma metáfora para mim, que tu tem aquela escada, tu faz o esforço para elevar num patamar, daí tu pisa, tu dá uma repousada,
para se preparar para um outro. E a gente às vezes está no patamar da escada, um pouco tem que fazer um esforço para elevar de nível. E esse é o desafio, são novas provas, são novas oportunidades para que eu possa colocar em curso a minha habilidade. Por isso é que a gente precisa continuamente estar estudando para se preparar para o mundo, para o trabalho, para acompanhar a evolução do mundo. Isso do ponto de vista material. E do ponto de vista espiritual, será que chega um determinado momento e a gente para de estudar? Basta ler um livro, 2 livros? Não, a gente estuda continuamente. Continuamente, por isso a importância da gente estar matriculado sempre numa escola de almas, como esta casa. Num grupo de estudos, numa evangelização, participando ativamente, né, buscando esmiuçar, revisar, trabalhar, escutar, compartilhar as informações que eu tenho no dia a dia. Eu tenho uma experiência interessante, né, das leituras de livros de mensagem. Nós temos Vida Feliz, por exemplo, coleção Vinha de Luz, que você abre uma mensagem, lê, ela já te serve. Se não te servir, guarda bem, porque ela veio já preparando para uma situação que você vai passar lá na frente. Então esta informação, esse estudo, ele nos ajuda, ele nos prepara bem para isso. E Jesus, então, se apresenta como esse consolador prometido que traz para nós, que traz através da doutrina do Espírito, que é o capítulo 6 do Evangelho. Depois do Bem-aventurados aflitos, o maior capítulo do Evangelho, nós temos o Cristo Consolador, aonde novamente nós encontramos que lá no cristianismo primitivo estão todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. E aí Kardec estabelece para nós, em contraposição a uma máxima que existia à época ainda, com uma dominância muito grande do catolicismo na Europa, quando se aplicava a máxima fora da igreja não há salvação. Kardec fez uma contraposição, uma proposta de reflexão diferente, dizer, fora da caridade não há salvação. E por que isso? Porque na conclusão das leis morais, lá, a 10ª lei, nós temos a lei de justiça, Moisés, de amor, Jesus, e de caridade, que é o exercício prático do amor e da justiça no dia a dia. E Kardec não dava ponto sem nó, como se diz. E ele vai lá na 886 e diz assim, caridade, mas como é que então o nosso modelo e guia entendia a caridade? Porque é a melhor referência, é o especialista, é quem eu posso avalizar mais. E aí nós temos a benevolência para com todos, fazer o bem que estiver ao meu alcance. Indulgência, aprender a conviver com os diferentes, ter tolerância, compreensão, aceitação, tão necessária nos dias de hoje para que não haja divisões, polarizações, lutas, adversários. Eu preciso aprender a dialogar, preciso me aproximar do outro. Imagina só, eu viver numa situação tão complexa como eu vou contar na sequência agora ali, uma pequena historinha de uma pessoa que poucos dias nos falou, diz, olha, eu estou com uma situação muito complicada com a outra pessoa e fomos à justiça, estamos nos debatendo juridicamente lá e eu vou, quando eu puder, vou até a última instância possível. Mas a pessoa estava muito amargurada, ele diz, olha, eu tenho trabalhado internamente, a gente tentando contemporizar, fazer com que ele enxergasse sobre outros aspectos da situação, e ele disse assim, hoje eu já consigo não desejar que o outro seja atropelado. Mas eu não posso pensar no outro. E se por acaso a pessoa entrar, nós estivermos no mesmo ambiente, eu não consigo ficar, eu tenho que sair. Ou eu ou ele, não consigo ficar junto. Tá? Aí eu me lembro que quando, falando da morte, né, que a gente vive, nasce, e nós vamos desencarnar todo mundo, um vai demorar um pouco mais, outros mesmo, mas todos vamos. Todos vamos. É um fenômeno da vida. E não é para não nos assustar, porque a vida vai continuar. Claro que a gente quer postergar, principalmente quem tem vínculos, tem alguns que às vezes estão num momento difícil e que gostariam de parar de viver. Mas é sofrimento, é aflição, e não é bom a gente sair de que forma que for desistindo de viver, seja por uma desistência consciente ou até inconsciente. Mas Divaldo
narrou certa feita, uma palestra que eu escutei, que ele jovem, Joana deu uma recomendação, Divaldo, que desencarnou agora há pouco, com 98 anos, né? Diz, meu filho, né, ore para que você desencarne numa hora certa. E aí ele disse que jovem, né, lógico, perguntou para Joana, mas as pessoas, alguém desencarna na hora errada? Eles, a maior parte das pessoas desencarnam. Ah, na hora que tu está com pendência com alguém, que tu não fez as pazes com teu irmão, que você está brigado com o vizinho, que tu está num estágio de simplesmente detestar o teu colega de trabalho por tais ou tais situações, na hora que você está com remorso, que você não está bem. Você tem que estar mais ou menos em paz para poder desencarnar. Para poder desencarnar bem, ore para isso. Ore. Então imagina desencarnar dessa forma. E aí é interessante, porque a obra que completa 160 anos, esse ano, é o Céu e o Inferno. E é um tratado disso. O Kardec fez uma pesquisa, né? Acho que nem o Ibope, esses outros institutos agora mais modernos, eu sei que tem mais alguns concorrentes aí do Ibope, não sei qual é o que está melhor, mas consegue atingir, e Kardec faz nas observações, ele viu que alguns espíritos estavam bem, assim, podiam ter saudade, isso, aquilo, eu preferia não ter desencarnado, queria ter ficado um pouco mais, mas está tranquila a coisa aqui, estou levando numa boa, estou tirando de letra, como diz assim, tá? A vida prossegue. E tinha outros que estavam desesperados, com raiva, com ressentimento e tudo, tá? E isso está lá na obra, o Céu, o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, tá? E Kardec começa então a remontar a causa, ele vê aqueles que estavam bem e pergunta, como é que foi a sua vida? Faz uma investigação de como foi a vida. Como os que estavam sofrendo, estavam aflitos, não estavam bem, como é que foi a vida? E aí nós temos um parâmetro. Porque a gente precisa viver bem todo dia. Se preparar bem. Tentar para que a gente possa ir evoluindo, para que a gente esteja em paz, para que eu esteja comigo mesmo tranquilo, e a consciência tranquila, que é uma das condições lá da felicidade que nós temos na 922, e com relação ao próximo, porque além da fé, da confiança em Deus como uma base para a felicidade, eu preciso também ter uma boa relação de autoaceitação, de estar bem, fé em mim mesmo. Eu até posso, poxa, errei, eu posso melhorar, vamos para frente, vamos melhorar, eu vou me tratar, eu vou buscar, eu vou me evangelizar, eu vou me educar, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu quero. Alguns vão para a academia, malham o corpo, estabelece, emagrece, faz, acontece. E a parte espiritual? E como é que eu vejo isso? É com o meu equilíbrio, com a minha serenidade, com o meu bem-estar. Esse reino de Deus, de bênçãos, de graça, exatamente porque eu entrei em sintonia com a lei do Criador. E aí, está em equilíbrio. Antigamente, né, a gente era daquela época, eu falo, eu e o Ivo, somos, né, a gente já conversou, trocou as idades aqui, nós acho que somos os mais cabelo branco aqui, né, tá certo que algumas mulheres disfarçam também, porque tem a ajuda da pintura, tá? Mas não é isso que conta, tá? Mas o que a gente estava, né? Nós somos da época de que o rádio, a TV também, né? Mas tinha que ter até um fiozinho que tu tinha que achar, o dial tinha que achar uma sintonia, viu? Até que tu achava bem no ponto, ficava bom. Tu saía um pouquinho, ficava achado, e assim também eu tenho que achar meu ponto de sintonia com a espiritual. Não é digital ainda, porque a gente oscila para lá e para cá, eu não tenho ainda essa capacidade. Então eu tenho que estar me cuidando lá, ó, afina para cá, para lá e tal. Como é que a gente afina também? Se tiver coragem, pergunta para alguém que convive com a gente, próximo da gente, porque às vezes a gente não sabe porque está taxado, está ruim, é o tempo, está... Não, às vezes eu que estou fora da sequência, eu é que não estou me vendo. E aí alguém tem que dizer, olha, mas isso aqui, tá? Isso. Ainda ontem eu fiz uma sintonia lá com a minha esposa, que eu converso, ela disse assim, ó, mas tu tem que parar e esperar mais eu falar, espera, às vezes tu fica ansioso, já quer me atravessar e começar já a responder. Então é uma sintonia, né? Claro, tem que ouvir. Às vezes eu já adivinho onde que ela quer ir, quero antecipar a conversa. Se o homem às vezes um pouco mais prático, né? Eu tenho que perceber que ela precisa expor tudo, mesmo que tenha que dar uma volta, tá? E contar uma história, historiar tudo. Mas é um pequeno detalhezinho, e isso ajuda o quê? Um outro pilar da felicidade é conviver com o próximo. Amar a si mesmo como o próximo. Quer dizer, ninguém vive sozinho.
Eu preciso estabelecer a lei da sociedade, a sexta lei, lá no 7º capítulo, da 3ª parte do livro do Espírito. Eu preciso me relacionar bem, trocar. Isso é tão bom, é tão rico. Se eu fizer isso, com certeza eu vou viver melhor. Com certeza eu vou fazer com que Jesus, esse modelo e guia, esteja vivo. E aí, meus amigos, nós poderemos ser aquela carta viva do Evangelho. Aí, entreguei para a Lucy, a gente talvez siga aquela recomendação Kardec. Fazei, né, age de tal forma que, em se vos vendo, alguém que olhe de fora veja que seria bom que todos fossem espíritas. Claro que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Se eu estou me empenhando para isso, eu estou no caminho certo. Mas mesmo assim, uns se esforçam mais, outros menos. E Kardec daí classifica os espíritos, lá no Livro dos Médiuns, quando fala dos espíritas experimentadores, aqueles que só querem mais a questão mediúnica, vêm para uma desobsessão, para um passe, para isso, para aquilo, adoram as informações espirituais, mas não faz tanta conexão com o seu cuidado. Eu tenho medo. Deixa escapar uma maledicência, não vive às vezes até meio uma vida mais materialista, tem medo da morte, isso, aquilo, não conseguiu superar. É mais um espírito experimentador, que é um estágio, não há problema nenhum, mas a gente tem que se dar conta disso e superar, porque a gente pode ascender uma categoria melhor. Temos os espíritas imperfeitos, são aqueles que gostam da reflexão, da mensagem, que botam no WhatsApp, na rede social, que compartilha link de palestra e continue fazendo isso, divulgando. Mas na hora de exercitar a prática, às vezes continua avarento, continua assim, julgando os outros, olha, né, pode até não falar, né? Já consegue, às vezes, não desejar que o inimigo seja atropelado, né? Já consegue, já é um avanço, mas ainda é imperfeito, porque o ideal é nem passar um pensamento por essa cabeça. Temos os espíritas exaltados também, aqueles que querem transformar o espiritismo, né, para todo mundo e às vezes se tornam inconvenientes, né, que é aquele proselitismo afoito, às vezes nem sem uma base boa. E temos o espírita verdadeiro e o espírita cristão, que é exatamente esse o sal da terra que Jesus fala, que pode fazer a diferença. E precisamos hoje mais do que nunca fazer o que estiver ao nosso alcance. Claro que a gente vai se situar e pensar globalmente, mas temos que agir no nosso âmbito de ação, no nosso universo de influenciação. Oferecer o que eu posso, a partir do meu exemplo, e compartilhar tudo aquilo que é bom para mim, para com o outro. Que a gente possa fazer essa diferença. É isso que Jesus nos pede. Vem e segue-me. Emmanuel tem uma obra muito interessante, que eu gosto, que se chama Estude e Viva. A gente precisa ter esse conhecimento, a doutrina espírita é muito prática e nos incentiva muito ao estudo, porque o estudo é a base da transformação moral, que vai fazer com que eu possa ter aquela pedra de toque, que eu possa avaliar, ter uma balança moral, para poder seguir a recomendação de Santo Agostinho lá, que fala para mim me avaliar no final de cada dia. Eu preciso estudar. Mas então é fundamental que eu coloque na prática, que dia a dia eu faça. Para construir dias felizes, é importante que a gente se proponha a fazer boas ações. Então, quem sabe eu tenha meta, o objetivo. Olha, eu percebo, Jason fala isso, né, no livro Educação dos Sentimentos, que certamente muitos de vocês conhecem, Educação dos Sentimentos, Caminho das Virtudes. E o Jason diz que eu estabeleça um enfrentamento. Eu quero ser mais paciente, eu quero ouvir mais, eu quero procurar ver as coisas boas dos outros, não vou criticar, vou tentar não me irritar com aquilo que está ao meu redor, para me manter no centro. Eu posso até discordar, eu posso opinar situações diferentes, posso escolher um caminho diferente, mas sem me desestruturar. Se nós fizermos isso, aí certamente Jesus estará em nossa companhia, estará conosco e estará no nosso lar. Para que a gente não esqueça de Jesus, a gente se coloca no nosso lar e não podemos esquecer aquilo que certamente todas as casas espíritas recomendam, que nós façamos o Evangelho no lar. O Evangelho, segundo o Espiritismo, aberto ao acaso, sequencial, apoiando com algumas obras de reflexão, de evangélicas, citadas espíritas, né,
que nos ajudam a fortalecer, a ter aquele combustível, aquela energia para superar no dia a dia. Jesus conta conosco. Podemos fazer a diferença. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, são 200 mensagens de reflexão, de bom ânimo. Lá na mensagem 120, ela tem algo que eu procuro não esquecer todo dia. Ela nos diz que mesmo que a gente não saiba, nós somos exemplo para alguém. Sempre vai estar alguém nos observando. Conhecido, desconhecido, ou uma multidão de almas ao meu redor, os desencarnados. Eles podem estar sendo estimulados a melhorar, porque de repente vem e diz, mas o Antônio era assim, sabe? E nós temos algumas imperfeições, é natural. Às vezes essas pessoas podem dizer, não com uma crítica para nos derrubar, mas para nos incentivar, isso você pode melhorar, isso aqui, pensa bem, talvez você possa pisar um degrauzinho acima. Então é normal, nós não somos perfeitos, nem temos que ter vaidade, egoísmo, orgulho, o nosso vício. Nós temos que ter essa aceitação para entender também que precisamos melhorar. Então, quando a pessoa diz, olha, fulano que era assim, melhorou um pouquinho, por menor que seja, diz, então é possível. É possível. Se ele está melhorando, eu também posso melhorar. Por outro lado, e aí para nós espíritas, ele é muito desafiador, e talvez seja oportuno, que de repente alguém diz, não, mas o Antônio, que é espírita, a atitude dele não foi legal. Mas tu não é espírita, a gente já ouviu, certamente fala, mas esse não é uma atitude de espírito. Porque o pessoal reconhece, sabe, desconhece, sabe bom senso, critério moral, rígido, a regra do bem proceder no dia a dia. Então vamos cuidar disso, meus amigos. E aí, com certeza, quem vai se beneficiar? Nós, a nossa família, o nosso trabalho, a vida. E se por acaso surgir o momento da gente desencarnar, nós estaremos naqueles que estarão com a consciência mais tranquila e, portanto, entre aspas, no céu, no reino de Deus, porque nós conquistamos, merecemos, estamos com a roupa nupcial para participar. Que Jesus nos envolva, nos ampare e nos estimule nas nossas lutas do dia a dia. Muita paz a todos, parabéns à casa mais uma vez. Agradecemos a bela mensagem que o Antônio nos trouxe na comemoração do aniversário da nossa casa. Mas antes de encerrar, vamos fazer a nossa prece, então, a prece final, onde mais uma vez nos conectamos com a espiritualidade maior, agradecendo a Deus, a Jesus e a esses benfeitores que tanto nos auxiliam na nossa caminhada. Agradecendo por todas as oportunidades, e mesmo que hoje a turma do passe não esteja aqui levantando as mãos, nesse momento do alto certamente cairão sobre nós pétalas luminosas para nos energizar e nos dar forças para seguir adiante. Neste trabalho que é tão importante para a nossa casa e para as nossas vidas, para cada um de nós. Porque estar aqui é uma dádiva, sim. Receber os ensinamentos de Jesus é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida de todos nós, com certeza. Então nós somos gratos por tudo isto e pedimos que esses benfeitores nos iluminem, nos ajudem, nos energizem e que nós consigamos absorver essas lições e vivenciá-las no nosso dia a dia, em cada momento da nossa existência. Muita paz, muita luz e que Jesus continue conosco sempre. Que assim seja.